Quadro Seu Direito de hoje é justamente na área da saúde. Vamos falar de planos de saúde. Quem está com a gente aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral é a advogada Gisele Vanini Pampão, que é especialista em direito médico e da área da saúde também. Doutora, obrigado primeiramente pela presença. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante para as pessoas agora com a pandemia, né? Muita gente em casa, muitas doenças ainda vão aparecer. Pessoas que não fizeram exames, consultas. A gente vai ter o pós-pandemia que vai ser, com certeza, ampliado em relação à saúde. Então, o plano vai ser fundamental para cobrir muita ausência do SUS. O que o plano cobre, o que não cobre, o que é importante falar para o telespectador, para a telespectadora em relação a esse direito dessa pessoa? Então, o que o consumidor precisa ter em mente e ter ciência é que o plano dele, conforme a Agência Nacional de Saúde, regulamenta alguns procedimentos, exames e demais procedimentos que são necessários fazer dentro de um rol. Esse rol ele é atualizado de 2 em 2 anos e ele seria mais ou menos a cobertura mínima obrigatória que os planos devem ter à disposição dos seus beneficiários conforme o plano contratado, que pode ser entre plano familiar, empresarial, individual, por faixa etária de idade e tudo mais. O medo das pessoas é quando há uma emergência, principalmente, né? Emergência, o plano cobre? Urgência, emergência? Cobre, e são duas situações que o plano, além de cobrir, ele precisa disponibilizar ao beneficiário, ao consumidor, de forma imediata, conforme a solicitação e o caso em específico daquele paciente. Mande a sua pergunta, que a doutora Gisele Vanini Pampão, especialista na área de planos de saúde também, pode responder o seu questionamento. Já tem uma participação aqui no WhatsApp, doutora. Vamos ver aqui a pergunta da Ângela. Estou há quase 6 meses tentando um exame que o plano de saúde alega não ter cobertura, mas contratei um plano de saúde. E agora, o que ela faz, hein, doutora Gisele? Orienta essa Ângela, nossa né? telespectadora. Então, Ângela, primeiramente você precisa saber qual é o seu plano de saúde e quais são as coberturas mínimas que ele tem disponível. Porém, caso esse exame seja de extrema necessidade para que você realize por conta da recomendação do seu médico, o plano ele deve obrigatoriamente disponibilizar. Caso ele não disponibilize, você pode procurar um serviço jurídico e tentar de forma judicial que esse plano autorize esse procedimento, esse exame, enfim, o que você necessita para poder continuar o tratamento da sua saúde. Que orientação pode ser dada ao cidadão em relação ao contrato, né? Ao que está estabelecido, o que cobre, o que não cobre, o que pode aparecer ali de, talvez, entre aspas, uma pegadinha ou não? Que alerta que a senhora faz para as pessoas, doutora? Então, fique bem atento, principalmente nos planos coletivos e empresariais, o beneficiário ele precisa saber se o plano dele é o que a gente chama de plano regulamentado ou não. Os planos regulamentados, eles são a partir de janeiro de 1999, logo após a Lei dos Planos de Saúde. Esse plano, ele contempla mais benefícios do que o plano que a gente chama de não regulamentado, que é anterior, anterior a dezembro de 1998. Então, o beneficiário, ele precisa estar atento para saber qual é o plano dele e, com relação a esse plano, dentro das cláusulas, aí ele consegue ter de forma mais clara e definida o que ele pode e não pode ter. Então, essa é a principal questão para o beneficiário, verificar se o plano dele é regulamentado ou não. Os que contrataram um plano após esse período, ele é regulamentado, então ele necessariamente precisa conter todo o rol da ANS. De forma obrigatória, a cobertura mínima dependendo do contrato, porém, verificar se ele é regulamentado ou não. Pergunta aqui chegando no WhatsApp do Balanço Geral. Silvio, posso migrar para um plano concorrente sem perder a carência, doutor? E aí? Sim, Silvio, desculpa. Você pode, você precisa apenas verificar o tempo na janela que a gente conta para que você faça essa migração, que você não tenha nenhuma carência. O que acontece? Você vai para um plano novo e nesse plano novo você leva essa questão toda de doença pré-existente, de urgência e emergência, dos 12 meses que geralmente tem procedimentos de alta complexidade. Então, sim, você quando migra para você tem esse direito de levar toda essa carência sem precisá-la cumprir novamente. Para encerrar, os prazos aí, doutora, que é importante também do plano liberar, Exato. Alguma cirurgia, algum valor, É importante, quais são? sim. É importante que todos os consumidores e beneficiários de plano de saúde tenham em mente que existem alguns prazos para que o plano libere o procedimento, exame ou consulta. Os prazos mais corriqueiros são aqueles que a gente diz para procedimentos eletivos. O plano ele tem 21 dias, todos os prazos do plano é em dias úteis, então ele tem 21 dias para liberar
o que a gente chama desses procedimentos de forma eletiva. Consultas em geral, de forma ambulatorial, é 7 dias. Para casos de urgência e emergência, é de forma imediata. Então, solicitou, dizendo que é urgente ou emergente, por o beneficiário tal ou não estar internado ou numa situação assim, é de forma imediata. E também para exames laboratoriais mais complexos, 10 dias. Para não tão complexos, 3 dias. Existem alguns prazos, esses seriam os mais específicos. Quadro Seu Direito, hoje com a doutora Gisele Vanini Pimpão, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde. Obrigado, doutora, pela presença aqui. Eu que agradeço, Volte Rodrigo. sempre. Obrigada. Obrigado.